Achei uma estratégia de prova melhor que a minha. Mais calma, você não precisa mudar nada que você está fazendo. A melhor estratégia para você é aquela que você está acostumado. Mas acho que isso é uma ótima oportunidade para a gente falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre o porquê a gente não deve seguir cegamente qualquer conselho que dão pra gente. E segundo, para aproveitar e fazer uma revisãozinha de estratégia de prova, em especial a estratégia que eu usei para fazer mais de 160 acertos no Enem, para você conseguir fazer a prova tranquilamente, com um tempo bom e tirar suas dúvidas sobre alguma dúvida em relação à estratégia de prova. Vou aproveitar e falar sobre redação e gabarito no final, porque são dúvidas que todo mundo sempre tem. Então vamos lá, o que aconteceu essa semana que me fez gravar esse vídeo? Eu tava no YouTube, eventualmente para mim aparece coisa pro Enem, porque eu faço pesquisa sobre o Enem, produzo conteúdo de Enem, e me deparei com um vídeo, que eu nem cheguei a ver o vídeo, mas basicamente era sobre, de acordo com a pessoa, a melhor estratégia Enem que existe, e não existe nenhuma outra estratégia tão boa quanto. E eu nem cheguei a ver qual a estratégia, mas me fez pensar sobre a minha estratégia. Me fez pensar assim, será? Eu sempre falo uma estratégia que é a que eu gosto, que é a que funcionou pra mim, mas assim, sei lá se é a melhor que existe, existem várias opções, pra cada pessoa vai funcionar de um jeito. E eu me questionei em relação à minha própria estratégia e me perguntei se não tem algo que possa ser melhor ainda do que eu já faço, porque a gente está acostumado sempre a fazer algo, a gente assume que é o melhor que tem, porque funcionou pra gente, só que se você for ver, tem no YouTube, na internet, uma multiplicidade de conselhos. Quem sou eu e quem é outra pessoa para assumir que é a melhor forma? A gente nem conhece todas para assumir qual é a melhor. E aí, volta numa coisa que eu gosto de falar para todo mundo que está estudando para vestibular, que assim, o melhor para qualquer coisa, para qualquer tipo de revisão, para qualquer tipo de estratégia, para o jeito que você aprende a matéria, não é você simplesmente seguir o que os outros fazem. É legal você conhecer várias formas, então é legal você seguir algumas pessoas, ouvir opiniões diferentes, mas você tem que testar e ver qual é melhor para você. Porque cada pessoa funciona de um jeito. Então eu pensei na minha estratégia e pensei, tem uma estratégia que é superior à minha, dependendo do contexto. E eu até vou te contar qual é essa outra estratégia, mas não que eu ache que você tem que seguir ela ou tem que mudar o que você está fazendo. Eu ainda acho que a minha estratégia é um pouco mais equilibrada e menos arriscada para tirar uma nota alta no Enem. E eu usei ela para fazer mais de 160, então dá para você tirar uma nota muito alta. Mas eu acho que tem uma outra estratégia que tem um potencial até um pouco maior, dependendo do contexto. De qualquer forma, fica aí meu alerta sobre seguir as coisas cegamente. O ideal é sempre você ouvir várias opiniões e testar, e é por isso que eu fiz o meu vídeo sobre redação coringa, que eu acho que é uma ótima solução para o Enem, mas que você tem que entender os riscos. Então eu vou deixar o link na descrição para você procurar depois para se preparar para a prova. Mas vamos então falar da minha estratégia de prova agora, para você fazer uma prova mais tranquila no dia do Enem. Eu acho que assim, se você nunca nem testou uma estratégia de prova, talvez seja arriscado você tentar pôr em prática na primeira vez na sua vida. Mas é bom você ter uma noção de algumas coisas básicas que já aumentam a sua nota, melhorando o seu tempo de prova. E aí, para quem já me segue há um tempo, já conhece a minha estratégia de prova, eu vou tentar ir um pouco mais a fundo em alguns aspectos da estratégia, em especial como identificar as questões, em que momento fazer a redação e como passar para o gabarito. E claro, depois falar sobre qual a desvantagem dela em relação ao que seria uma estratégia possivelmente até melhor que a minha estratégia. Então vamos lá. A lógica por trás da estratégia de prova é muito, muito simples. Acompanha comigo. Se você tiver, por exemplo, uma prova, você tem que fazer só 3 questões. Uma você vai demorar 1 minuto, uma você vai demorar 2 minutos e uma questão você vai demorar 4 minutos. Mas o seu tempo total de prova para fazer essas 3 questões é 3 minutos. E isso é mais ou menos o que acontece com o Enem, mas obviamente numa escala bem maior que essa. Mas dá uma pensada no que aconteceria com você se você fizesse essas 3 questões na ordem errada. Ou seja, se você começasse primeiro pela questão de 4 minutos. Você, nesse cenário hipotético, não faria nenhuma questão, porque essa primeira questão demora 4 minutos para ser feita, e tiraria 0 na prova. Mas se você fizesse na ordem correta, ou numa ordem que tem uma estratégia de prova, você faria antes as questões de 1 minuto e 2 minutos, que aí você pelo menos teria acabado a prova fazendo 2 de 3 questões, ao invés de não ter feito nenhuma questão. Então a lógica de uma estratégia de prova é simples, é tentar fazer antes as questões mais rápidas. E aí você tem que tentar aplicar isso ao Enem. E a gente segue algumas regrinhas para conseguir fazer a prova um pouco mais rápido. A primeira regra, e aí seria a regra de ouro, é você pular as questões que são longas ou difíceis. Porque você não quer perder muito tempo no começo da prova, justamente para não cair no cenário hipotético que eu criei. E aí você pula essas questões e deixa para o final da prova, que caso não dê tempo de fazer, pelo menos você deixa de fazer poucas questões, ao invés de deixar de fazer
fazer um monte de questão pequena e rápida. E aí é claro que é muito mais fácil falar do que fazer, você precisa ter um mecanismo para identificar quais seriam as questões mais fáceis e mais rápidas. Para quem já treinou muita questão na vida e já fez muita prova anterior, é um pouco mais fácil, você meio que bate o olho e sabe qual questão você vai ter mais dificuldade, qual questão é mais rápido. Agora, para quem não tem tanta experiência assim, tem umas outras regrinhas que você pode seguir para tentar identificar essas questões. Então, de modo geral, se é uma questão que tem um texto muito longo, por exemplo, uma questão de linguagem que está ocupando metade de uma folha, talvez seja melhor você deixar para fazer depois. Você pode até dar uma olhada no comando antes, ver se exige a leitura do texto, e aí se exige a leitura do texto, você deixa para fazer no final da prova. Então isso é uma regrinha meio prática para você conseguir usar a regra maior, que é pular as questões demoradas. E uma segunda regrinha é, se a questão for de um tópico que você não domina, que você é ruim nesse tópico, talvez seja melhor também deixar para o final da prova, porque a chance de você errar é bem maior, e as questões que você não domina, você no geral perde mais tempo para fazer. Então, sei lá, você está fazendo a prova de matemática e caiu uma questão de análise combinatória, que no geral você por experiência sabe que sempre erra. Talvez seja melhor deixar para fazer no final da prova. E com isso a gente termina meio que a primeira regra de ouro, que é pule as questões difíceis e demoradas, e você usa essas outras duas regrinhas acessórias para identificar essas questões. E aí a gente vai para uma segunda regra de ouro muito importante também, que é sempre leia o comando da questão antes de ler o texto da questão. A questão do Enem, no geral, vem o número da questão, um texto para você ler, o comando, que é a pergunta da questão em si, e as alternativas. É muito vantajoso você sempre ler o comando antes de ler o texto, porque o comando, primeiro, vai te direcionar qual parte do texto é mais importante você ler, vai fazer com que você leia o texto com mais atenção para identificar aquilo que é perguntado na questão e, eventualmente, você nem vai precisar do texto. Porque na prova de humanas, o texto ainda que ajuda bastante, mas na prova de natureza, por exemplo, tem muito texto que é inútil para responder a questão. Então, de modo geral, é sempre benéfico ler o comando antes de ler o texto, até porque corre o risco de você ler o texto, ler o comando e falar, putz, preciso ler de novo, porque eu já não lembro. E aí você vai ter que ler o texto 2 vezes. Então a segunda regra de ouro é bem simples. Leia o comando antes. Então, as pessoas até podem deixar a estratégia de prova super complicada, super otimizada, mas são duas regras que mudam completamente seu resultado em termos de tempo. Pula as questões difíceis e demoradas, sempre comece pelo comando. Só isso já tem um impacto na sua prova gritante. Se você entendeu só essas duas regras, esse vídeo já valeu a pena completamente. E claro, as questões que você pulou, você volta no final da prova para tentar fazer elas, né? E aí falta eu responder as perguntas mais frequentes, que é quando eu devo fazer a redação, quando eu devo passar para o gabarito e falar qual seria a outra estratégia que possivelmente é melhor, te explicando o lado negativo da estratégia de prova. Então vamos lá, quando devo fazer a redação? Se você é uma pessoa que usa um modelo de redação, uma redação coringa, eu sugiro que você tente fazer de cara a redação por um motivo de você não ficar a prova inteira preocupado de ter essa pendência, preocupado de se vai dar tempo ou não de fazer a redação. Agora, se eu não usar um modelo de redação, se eu tiver que fazer a redação inteira do zero, eu faria assim, começaria a prova lendo a proposta e montando um esqueleto do que mais ou menos eu quero dizer na introdução e nos dois argumentos. Se eu já tiver tudo resolvido de cara, o que eu quero falar, eu acho que dá para tentar fazer a redação de cara e se livrar disso também. Se você está com muitas dúvidas, eu acho melhor você deixar o esqueleto mais ou menos pronto e ir para as questões, tentar fazer uma primeira rodada de questões o mais rápido possível, para tentar eliminar um monte de questão fácil e rápida. E quando acabasse esse meu primeiro gás, essa primeira energia aí da primeira rodada de questões, sei lá, 1 hora depois, 1 hora e meia depois, eu voltaria para terminar a redação. E eu gosto desse modelo por duas razões. Uma delas é que você aproveita o seu pico de energia, que é quando você chega na prova, para fazer o máximo de teste possível. E o segundo motivo é que, eventualmente, fazendo questão de humanas ou até de linguagens, você consolida melhor os seus argumentos para a redação. Porque vira e mexe tem alguma dica durante a prova e você tem um tempo maior para amadurecer as ideias que você quer usar na prova. Mas, de modo geral, eu acho vantajoso fazer a redação o quanto antes, para isso não ficar o tempo todo te estressando durante a prova e não correr o risco de você não fazer a redação até o final da prova. E aí vamos falar sobre gabarito e o que seria a terceira regra de ouro da estratégia de prova, porque os dois estão bem conectados. Sempre durante a prova vai chegar um momento que você já está fazendo alguma atividade há muito tempo. Então, sei lá, você está escrevendo redação há muito tempo, você está fazendo questão de linguagem há muito tempo, lendo um monte de texto. Você vai começar a ficar cansado, vai render bem menos e vai demorar cada vez mais para fazer o mesmo tanto que você estava fazendo antes. Quando chegar esse cansaço, é legal você mudar de atividade
para recuperar um pouco da energia, porque não adianta você ficar fazendo uma atividade rendendo muito pouco, você está perdendo muito tempo. Então o ideal é, começou a cansar demais de uma atividade, vai fazer outra atividade. Então, sei lá, você está fazendo questão de linguagens e cansou de ler um monte de texto. Vai tentar fazer umas questões curtas de humanas, vai tentar fazer um pedaço da redação, ou vai passar uma parte da prova para o gabarito. Porque o gabarito não é legal você ficar passando a cada questão que você faz, porque isso toma muito tempo, e também não é legal deixar para o final da prova, porque corre o risco de você não acabar o gabarito. Então, o que eu considero o melhor jeito de lidar com o gabarito é ir passando ele em lotes. Então, sei lá, a cada vez que você cansar, passa um tanto de questões para o gabarito. Sei lá, umas 20 por vez, 30 por vez, 15 por vez. Mas usa essa necessidade de ter que mudar de atividade de vez em quando, porque está rendendo pouco, para passar para o gabarito. E aí você recupera um pouco de energia, porque o tipo de cansaço que você vai ter passando para o gabarito é um pouco diferente do cansaço de ler um monte de texto. É um pouco diferente do cansaço de escrever um monte de coisa na redação. Então você otimiza o seu tempo de prova fazendo isso. Claro que presta muita atenção na hora de passar para o gabarito para não perder um monte de ponto à toa por erro bobo. Então é isso, bora falar do lado negativo dessa estratégia de prova, mas que de jeito nenhum é negativo o suficiente para você não usar essa estratégia de prova. E aí a gente compara com uma estratégia que ainda seria um pouco mais otimizada, mas que, na minha opinião, não compensa de jeito nenhum por ser muito arriscada. Então, eu não sei se você reparou, a estratégia de prova é desenvolvida para você economizar tempo em vários momentos da prova. Então, é tudo baseado em economia de tempo. Mas tem uma parte da estratégia de prova que, por um acaso, você perde um pouco mais de tempo. E esse é o momento que você usa para decidir se vai pular uma questão ou não. Você tem que fazer uma análise breve da questão, de alguns poucos segundos, para decidir, vou enfrentar essa questão ou vou pular ela. Então você assume alguns segundos perdidos em cada uma das questões para que você não corra o risco de enfrentar as questões muito demoradas de cara e deixar um monte de questão rápida e fácil para o final. E claro que quanto mais treinado nessa estratégia de prova, mais rápido é fazer essa análise. Eu bato o olho na questão e já sei qual eu vou pular ou não fico nem pensando. Mas esse é o tipo de coisa que só evolui com a experiência. E aí tem uma estratégia que corrige esse problema dessa perda de tempo para analisar as questões, mas é uma estratégia que só compensaria para quem sabe tudo em relação ao Enem e para quem é muito rápido resolvendo as questões, que é aquela pessoa que, independentemente da ordem que fizer a prova, vai conseguir acabar a prova com um tempo de margem. E essa estratégia seria simplesmente fazer a prova na ordem que ela vem, sem se preocupar em pular ou não, e ir fazendo todas as questões. E você não perderia o tempo de análise fazendo dessa forma. Mas essa estratégia vem com um risco inerente absurdamente grande, que para mim não compensa, de você estar fazendo as questões longas no começo da prova. Então, se você não acabar a prova a tempo, não é uma estratégia que compensa. Porque se você não acabar a prova a tempo, corre o risco de você deixar um monte de questão rápida e fácil pro final, em vez de deixar só uma questão difícil e demorada. E, infelizmente, terminar a prova a tempo não é uma variável que está sob o seu controle, porque depende muito de como foi feita a prova. E se for uma prova que tem algumas questões que são muito mais longas que o normal? Então já é uma prova meio que pensada para você não conseguir acabar a tempo. E vai vencer nessa prova quem fizer mais questões, sendo que seria impossível fazer todas. Se for esse o cenário, a estratégia de fazer na ordem que vem a prova já é uma furada. Você pode fazer as questões longas no começo e deixar um monte de questão fácil no final, sem ter feito elas. Então, em termos de potencial, de qual seria o tempo mais rápido possível para se fazer no Enem, o mais rápido possível seria fazer na ordem que vem, sem perder tempo fazendo essas análises de pulo ou não pulo. Mas o risco que vem com essa estratégia simplesmente não compensa. E tem muita gente que usou uma estratégia similar à minha que também fez mais de 160 acertos. Então, simplesmente, na minha opinião, não compensa tentar otimizar mais do que já é otimizada essa minha estratégia. Então, eu acho que em termos de estratégia de prova, você está muito bem seguindo essas regras que eu te falei. Pula a questão difícil e longa, sempre começa uma questão lendo o comando e quando começar a se cansar em uma das atividades, muda de atividade para recuperar um pouco do gás. E aí, se você quiser tentar otimizar mais ainda a sua prova, eu sugiro que você tente otimizar em outras dimensões. Ou tentar melhorar nas áreas do conhecimento mesmo, que eu fiz um monte de vídeo recente que te ajuda, ou até em como chutar, que também é uma questão de lógica. Da mesma forma que a estratégia de prova é uma questão de lógica, chutar bem é uma questão de lógica. Então eu vou deixar um vídeo que eu fiz nessa semana aí sobre chute, que dá para ganhar um monte de ponto assim, porque mesmo quem domina a matéria inteira do Enem, fica em dúvida em grande parte da prova e acaba tendo que chutar grande parte da prova. Então eu vou deixar o vídeo aqui no final e por hoje é isso. Obrigado!